A todas. Paz seja convosco. Amém. Vamos continuar o nosso estudo dos bastidores da morte de Jesus? Então vamos lá para João 19. Tá? Quero falar, lembra que a gente falou que ele teve com Pilatos? Pilatos reconheceu a realeza de Jesus, por isso que ele escreveu em grego, em latim e hebraico. Jesus Nazareno, rei dos judeus, na cruz. Ele teve com Jesus e ele não teve coragem de dizer que era Jesus que dizia que era o rei. Lembram que eu falei de Caifás? Sim ou não? Sim. Ah, tá. Pensei que eu tinha falado sozinha aqui. Eu falei de Caifás, que Caifás era o sacerdote, levou para Anás, o seu sogro, e decidiram entregar para Pilatos porque judeu não mata ninguém. Lembram disso? Nós vamos voltar um pouquinho, vamos falar mais uma parte de Pilatos. Enquanto vocês acham João 19, se colocam em pé, eu vou orar. Poderoso eterno Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito Santo esteja conosco nessa manhã, nos ajude, Pai, com esta palavra e venha ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Então vamos lá. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lá puseram sobre a sua cabeça. E lhe vestiram com uma veste púrpura. E diziam: salve o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e a veste púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Respondendo-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se solta este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, que em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradam: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. Amém? Amém. Podem se sentar, meninas. Qual que é dessa parte de Pilatos? Pilatos novamente está tentando soltar Jesus. Ele já tinha falado com Jesus antes, lembra que eu preguei aqui? Ele já tinha entendido a realeza de Jesus. E ele manda, na verdade, neste meio tempo, Pilatos manda para Herodes. Porque descobre que Jesus era da Galileia. E fala assim, manda para Herodes, porque a jurisdição da Galileia estava na mão de Herodes. Lembram de Herodes? Quem foi Herodes?
Não era aquele rei que mandou sacrificar as crianças abaixo de 3 anos? Não era aquele rei, quando os 3 magos chegaram, que ele falou: onde está esse rei que vai nascer? Me conta. E os reis magos fizeram a rota por outro caminho na volta, depois que viram Jesus em Belém? Lembram? Este era Herodes. Pilatos não quer matar Jesus, manda para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. E agora Pilatos está numa saia justa, porque se ele não crucificar, os judeus, os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei estão ali dizendo: se você não crucificar, você é contra César. Nós só temos um rei. E Pilatos só era governador, não era rei. Ele está numa saia muito justa politicamente. É a mesma coisa que a Dilma dá uma ordem para o nosso governador de estado e ele não querer cumprir. Ela é a autoridade máxima, não é? Então, era essa a posição de Pilatos. E depois que Pilatos recolhe Jesus, manda açoitar, eles colocam a coroa de espinho em Jesus, colocam um manto púrpura, porque púrpura era a cor de realeza, só rei usava aquela cor. E coloca um manto púrpura em Jesus, e coloca Jesus à frente de todo o povo. E ele fala assim: querem crucificar? Crucifiquem vocês. Eu não estou vendo mal nesse homem. Tem certeza? E todo mundo fala meio assim: sim, nós temos uma lei. E ele diz que é filho de Deus. Não foi assim? Olha aqui, nós temos uma lei. E segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. O que a palavra de Deus diz? E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Pilatos ficou com medo, porque Pilatos tinha visto algo diferente em Jesus que ele não tinha visto em homem nenhum. E agora estou falando que ele é filho de Deus. Pilatos traz ele de novo, fala: traz Jesus aqui de novo, quero conversar com ele mais um pouco. E aí Pilatos dá uma intimada em Jesus, ele enquadra Jesus ali. Ele fala bem assim: de onde és tu? Mas Jesus não lhe responde. E diz Pilatos depois: não falas a mim? Será que você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Você é bobo, né? Não é isso que Pilatos está falando para Jesus? Você é bobo, rapaz. Você sabe que eu tenho poder para te soltar? Por que você não fala de onde você é para mim? Fala aqui para mim, que eu vou mandar te soltar. E o que Jesus fala? Olha a grandeza de Jesus nessa hora. Jesus ali, olha lá, olha só, humilhado, tinha apanhado, estava ali sangrando, com uma coroa de espinho, uma palhaçada dessa, não é verdade? Isso aí é tirar com a cara de Jesus, não é? Colocaram uma coroa de rei, né? Colocaram uma coroa de espinho, cravaram o espinho na cabeça de Jesus, deve doer muito. Isso aqui deve doer muito. Colocaram um manto, tirando sarro, zoando com a cara de Jesus, não é assim que a gente fala? Zoando com Jesus. E Jesus naquele tipão ali, humilhado, zoado, olha para Pilatos, deve ter olhado dentro do olho de Pilatos, com certeza, e diz assim: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ei, essa palavra aqui que eu quero dissecar com vocês hoje. Primeiro, lembra que toda autoridade, está lá em Romanos, acho que está em Romanos, não sei se estou dando o endereço certo. Toda autoridade é constituída por Deus? Lembram disso? Toda autoridade. Então a gente tem que respeitar os nossos líderes, porque toda autoridade é constituída por Deus. Se ele está lá, é porque Deus permite. Se ele está reinando, é porque Deus permite. E eu gosto de falar essa passagem e mandar lá para Nabucodonosor, que foi um rei mau. Lembra? Nabucodonosor botou fogo em Jerusalém, invadiu 3 vezes Jerusalém. Mas ele era rei e toda autoridade era constituída por Deus. E aquele povo foi levado cativo por 70 anos porque tinha desobedecido a lei do ano sabático na terra, que eu já expliquei para vocês como era. Lembram-se? Então,
Se Pilatos é rei, é governador, Jesus olha para ele e fala assim: você não teria poder sobre mim se o meu pai não permitisse que você fosse governador. Porque toda autoridade é constituída por ele. Jesus humildemente reconhece a autoridade de Pilatos sobre ele como homem naquele momento, mas acima de tudo reconhece a autoridade de Deus, soberano, o Altíssimo, o Pai, porque foi ele que permitiu que Pilatos fosse governador, que Herodes fosse rei, independente de bom ou mal. Há um propósito ali de Deus. Entenderam isso? Então Jesus, ele olha assim nos olhos de Pilatos e dá essa resposta. Você acha que Pilatos ficou impactado ou não? Ficou muito impactado, né? Só que ele está falando aqui, ó, presta atenção. Ele está falando assim, ó, relaxa, Pilatos, relaxa, mas aquele que me entregou a ti tem pecado maior. Relaxa, Pilatos, eu sei que você não quer me matar, tá perdoado. Fica de boa aí. É que tem que acontecer isso aí mesmo. Só que aquele que me entregou a ti tem pecado maior. Não é Jesus falando aqui? É sério isso, hein, gente? É Jesus falando. E quem foi que entregou Jesus para Pilatos? Não. Herodes devolveu para Pilatos porque era jurisdição. É como se fosse assim o governador do Paraná e o governador de Santa Catarina. Ah, ele é lá de Florianópolis, por exemplo, Galileia, né? Ah, ele é lá de Florianópolis, manda lá para o governador do estado ver o que faz com esse cara. Só que ele olhou e falou, não, mas ele tá, na verdade, ele está lá em Jerusalém. Manda, devolve para Pilatos, eu não quero esse BO aqui. Entendeu? Não quero esse BO. Devolve para Pilatos. E aí Pilatos está ajudando. Então não foi Herodes que entregou Jesus. Jesus já tinha sido entregue. Quem entregou Jesus para morrer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein? Quem? Olha só, Judas, muito bem. É isso aí, vamos falar desse cara um pouco? Hein? Vamos falar de Judas? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê Judas? Vamos lá. O que diz lá em Lucas? Não precisa procurar. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam o Jesus, porque temiam o povo. Aí Lucas diz assim, ó. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, e o qual era do número dos 12, e foi e falou aos principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Não é isso que está escrito? Ei, sim ou não? Sim. Então, o que ele está dizendo aqui? Judas chegou para o pessoal, para os judeus, para Caifás e aquela corja lá de sacerdotes, chegou e falou, é o seguinte, o que vocês me dão para entregar Jesus? E aí Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas afirma, Satanás entrou nele, só pode, né? Fala assim, o que vocês me dão para eu entregar Jesus? Eu sou um dos 12, eu ando com ele. Nós te damos 30 moedas de prata. Todo mundo sabe disso, né? Que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Aí o que acontece? Judas entrega Jesus. Aí preste atenção no que fala aqui, lá em Mateus. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente um conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes
e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é problema teu, isso é contigo, está escrito aqui. Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O salário do pecado é a morte, a palavra de Deus diz. Quando Jesus fala assim, ó, pecado maior tem aquele que te entregou a mim, a você, está falando de Judas. Está falando também de Caifás, que estava nessa tramóia. Caifás que deu o dinheiro, depois eles compram com essas 30 moedas, eles não querem devolver as 30 moedas do templo. Porque mais para frente vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. E os principais sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Ó como eles sabiam o que eles estavam fazendo. Estão vendo? Presta atenção. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara, profetizara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo preço do oleiro, segundo o Senhor determinou. Entenderam? Compraram uma terra para enterrar gente estranha, gente estrangeira, gente que não era de Israel. Não tiveram coragem de colocar as moedas dentro do cofre do templo, porque sabiam que era dinheiro sujo, que era dinheiro de sangue inocente. Sabiam quem estava matando ou não? Sabiam que Jesus era inocente? Sabiam, né? Afirmam aqui. Esse foi os bastidores da morte de Jesus, um pedaço dessa. É legal, né, estudar a Bíblia. É legal ver a história de um outro ângulo, né? Nós estamos analisando aqui os personagens envolvidos na morte de Jesus. O que aconteceu com Judas? Se enforcou. Por quê? Se arrependeu e não tinha mais jeito. Quantas pessoas se arrependem e não tem mais jeito? Se arrependem do que fazem e olham e falam: não tem mais jeito. Ei, eu quero dizer para vocês que tem jeito. Jesus morreu, só que ele ressuscitou. Tem jeito. Tem jeito, para nós tem jeito. Eu já me arrependi de coisas na minha vida que eu olhei para trás e falei: meu Deus, agora eu não posso fazer nada, eu já fiz. Mas ele falou: não tem problema, Adriana, você tem jeito. Você tem jeito, eu ajeito para você a caminhada daqui para frente. Só que vá e não peques mais. Vá e não faça mais. Foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou. Foi por isso que ele suportou tudo isso. Ele já foi humilhado, ele já foi cuspido, ele já foi zoado. Tiraram o sarro da cara dele, esbofetearam a cara dele. Ele era inocente, ele não tinha feito nada. Mas nós fizemos ou não fizemos? Fizemos. Eu sou consciente dos meus erros. Eu demorei para aceitar que eu era uma fraude. Eu demorei para aceitar que eu era uma mentira que eu inventava de mim mesma. Eu demorei para entender que o que as pessoas viam em mim não era o que eu via em mim. Eu achava que eu era. Porque eu me achava demais. Mas as pessoas não me viam tanto assim. E quando eu me deparei com isso, eu falei: Senhor, o que eu tenho para te oferecer? Eu não tenho nada. Eu não sou nada. E ele falou: eu quero teu querer. Eu só queria que você me quisesse. Agora que você me quer, deixa comigo. Só não peque, hein, Adriana? Vai firme na tua caminhada. Fica firme com Deus, tá? Não vende a tua unção por nada desse mundo. Eu vou te ungir. Eu vou te marcar com meu sangue. Mas não vende, não troca. Combinado, filha? Falei: combinado, Senhor. Estou entendendo tua palavra aqui. Estou lendo e estou vendo que se eu continuar belezinha, sorçar a minha terra, vai dar tudo certo para mim. Ninguém vai lembrar que eu era aquela pessoa ruim. E ele falou: não, vão lembrar sim. Vão lembrar, Adriana. E é aí, Adriana, que você glorifica o meu nome. É aí, Adriana, que olham para você e estão me vendo.
pessoas vissem que você é a minha imagem e semelhança, Adriana. Era isso que eu queria. Agora que você me quer deixar comigo. Na palavra de Deus fala altas vezes assim: eu venha como tu estás. Deixa que eu conserte isso aí. Você não consegue sozinha, minha filha. Você só para de pecar. Faz a tua parte aí. E foi isso que eu fiz. Eu parei de pecar. Eu parei de querer fazer do meu jeito. E deixei Deus fazer do jeito dele na minha vida. Falei, então tá bom, vai ser do teu jeito agora. E eu só tenho alegria para contar na minha vida. Eu tenho luta? Tenho um monte. Mas eu tenho assim a alegria de contar para vocês que em todas eu tive vitória. E naquelas que eu não tive, eu entendi que aquela vitória era negativa para minha vida, porque Deus veio mais lá na frente. O que eu queria Ele não me deu, porque aquilo não era bênção. Ia se tornar maldição na minha vida. Jesus, quando entra em cena, é assim. Foi por isso que Ele morreu e ressuscitou. É porque tem jeito. Para Judas não teve jeito, ele foi se matar. Mas para nós tem jeito. Ele quer ressuscitar. E quando olharem para a minha vida, quando olham, que às vezes eu comento para vocês, né? Quando olho para trás, eu falo, pois é, mas depois que eu aceitei Jesus, eu sempre falo, nem o diabo pôde com a minha vida, porque eu entreguei minha vida para Jesus. É ali que eu glorifico o nome dele. Deus não quer apagar teu passado, minha linda. Deus já esqueceu dos teus pecados. É por isso que Ele nos abençoa. Ele joga no mar do esquecimento os pecados. Mas a tua história está aí para glorificar o nome dEle. O que você está esperando? Ou o que você quer mais para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida? Por que você quer continuar errando? Bobagem. Bobagem. Eu aprendi a amar a bênção. E eu odeio a maldição. Eu não quero maldição para a minha vida. Bebida é maldição. Droga é maldição. Cigarro é maldição. Prostituição é maldição. Mentira é maldição. Falso testemunho é maldição. Vocês querem maldição na vida de vocês? Não. Eu não. Então vocês têm que amar a bênção. Está na hora de amar a bênção. Tudo que a gente fez do nosso jeito, com o peito e com a coragem, não deu certo. Eu, depois que eu parei para começar a ouvir as pessoas, principalmente as mais velhas, as mais experientes, eu comecei a me dar bem. Quando eu não ouvia ninguém, quando eu não ouvia nem pai, nem mãe, nem pessoas que queriam me ensinar, eu falava, para com isso, para com esse papo aí, eu vou fazer assim. Eu só quebrei a cara. Mas depois que eu falei, poxa, peraí. Minha vida está sendo um atraso atrás do outro. É um adiantinho ali e 10 atraso aqui. Um adiantinho ali e 10 atraso aqui. Eu dou 5 passos para frente e 20 para trás. 5 para frente e 10 para trás. Não está dando certo. Acho que eu vou ter que ouvir alguém que saiba me dirigir nessa caminhada. Nossa, como é bom. Como é bom você ter alguém que fala assim, pô, o que você acha? O que eu faço? Queria a tua opinião. Tua opinião é importante. A pessoa fala, eu se fosse você fazia isso, isso, isso. Talvez você não faça que nem aquela pessoa está falando. Mas ela vai falar alguma coisa para você que vai te dar uma visão que você não tinha. Você vai falar, opa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Ouvir as pessoas mais velhas, pessoas que podem, que estão capacitadas, que estão no caminho do bem, que querem aconselhar vocês, é muito importante. Jesus olhou para Pilatos e disse assim, deixa quieto, Pilatos. Meu negócio não é com você. Eu sei que você já sabe quem eu sou, dentro do teu coração aí. Meu negócio é com Judas. Relaxa. Eu sei que você vai ter que me entregar. Não tem problema. Te perdoo. Te amo. Foi isso que Jesus estava falando para Pilatos. Ele estava vendo a agonia de Pilatos. Pilatos entregava ele para o povo e puxava de volta. Não, manda para Herodes. Mandaram para Pilatos de novo. Pilatos falou, Deus, eu não quero matar esse homem. Não quero. Não quero, ele é inocente. O povo, os sacerdotes, não quiseram as moedas porque sabiam que ele era inocente. Gente, não tem como contradizer a palavra de Deus. Mataram um homem inocente. Para que a profecia fosse cumprida. Para que Jesus fosse escarnecido até a última gota, porque até o último suspiro da cruz, Satanás estava ali. Satanás estava ali esperando Jesus blasfemar. Amém? Amém.
Até aqui o nosso estudo tá indo bem. Na próxima pregação eu trago a outra parte, tá? Quero que vocês fiquem com essa palavra, que para nós tem jeito. Para Judas não deu, mas para nós tem, tá? Que independente da história de vocês, independente da nossa história de vida até esse momento, vai ser feito isso para glorificar o nome de Deus. Se você quer que as pessoas vejam o brilho de Cristo na tua vida, não peques mais. Faz o que você tem que fazer, minha filha. Cumpra teu tratamento. Ame os teus filhos. Ame os teus pais. Ame as pessoas que estão... Tem pessoas aqui que elas se dispõem para ajudar outras que nem a família não quer mais ajudar. Gente, valorizem isso na vida de vocês. Valorizem essas pessoas. Essas pessoas são enviadas de Deus para te ajudar a te resgatar desse lamaçal, a resgatar deste buraco que você se enfiou. Essa pessoa tem uma missão para te ajudar a encontrar cura e libertação. E às vezes vocês gostem na cara desses jesuizinhos que aparecem na vida de vocês. Essas pessoas que já são a imagem e semelhança mesmo de Deus, que já estão com aquele amor altruísta, isso, né? Já estão com este amor que não é mais para si mesmo, é um amor ao próximo, ele faz pelo próximo, ele não pensa mais nele. Pessoas que se dispõem o tempo delas para virem aqui, para trazer vocês, para comprar um negócio no mercado e trazer aqui que é longe, aqui é a comunidade, para trazer para vocês. Esses jesuizinhos, vocês gospem, colocam a coroa de espinho e entregam para os outros crucificar ainda. Porque vai ter alguém que fala, falei que você não vai fazer nada para aquela noia. Aquilo ali não adianta, meu irmão. Pô, você quer cuidar de gente? Pô, dá uma cesta básica lá pro pessoal que está no orfanato lá. Mas não faz isso aí, não. Não é isso? Estou mentindo? Não. Pensa nisso essa manhã. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de amor, Pai, nos abençoa, Senhor, nesta manhã, grandemente, Pai. Obrigado, Pai, por todo o teu sacrifício na cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu ser humilhado e o Senhor não revidou, o Senhor não pecou. E é por isso que nós estamos aqui e temos a certeza da nossa salvação, temos a esperança. Nós sabemos por que viemos, sabemos para onde vamos e sabemos o que temos que fazer. Com o Senhor na nossa vida tem sentido, meu Deus. Muito obrigada pelo o dom da vida, Pai. Abençoa cada uma das tuas filhas que estão aqui, Senhor. Sustenta as tuas filhas nesta manhã, Senhor. Aquelas que estão angustiadas, Senhor. Tira todo esse sentimento de angústia, de saudade, de dor, Pai. Arranca do coração das tuas filhas, Senhor. Abençoa-as grandemente, Senhor. E dá a elas a paz que transcende todo entendimento, que somente vem de Ti. Em nome de Jesus, amém.